Está começando mais um programa Arena IBR, programa do site Nem Campo, com o apoio do Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo. E hoje vamos receber um dos grandes craques do direito desportivo e da gestão esportiva no Brasil. Estamos com Nilo Patucci, que é advogado, especialista em compliance e também tem o curso de gestão de esportes da FIFA, além de ser um dos grandes colunistas do nosso querido Lenca. Nilo, muito obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui conosco, mas já te adianto, isso aqui não é um programa de entrevista, isso aqui é um jogo. Bem-vindo, Nilo. Muito obrigado, Marcones, obrigado pelo convite, é uma honra trocar uma ideia contigo sobre direito esportivo, sobre gestão de esporte, não só é uma paixão, mas me deixa muito feliz que a gente consiga evoluir nesse tipo de assunto nos dias de hoje. Muito obrigado. Não, vamos lá, Nilo, mas eu não vou aliviar aqui, o jogo começou, já começou intenso. Nilo, para você trabalhar com esporte, para você estar atuando hoje no direito esportivo, ser colunista no campo, você não começou do dia para a noite. Como é que foi o seu primeiro contato com o esporte, depois com a gestão e com o direito esportivo? Você era jogador, Nilo? Ou você era só torcedor? Eu estou muito longe de ser jogador e sempre estive longe disso, sempre brinquei no colégio, mas como profissão, nenhuma chance, absolutamente nenhuma chance. Eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou de Passo Fundo, comecei a faculdade de Direito lá, vim para São Paulo em 2006, só como uma oportunidade de trabalho no escritório de advocacia, sempre focado no direito trabalhista. Em 2008, eu saí desse escritório a partir de um convite que eu tive para começarmos um novo projeto, que é o Gelson Ferreira Sociedade de Advogados, que até hoje nós viemos trabalhando. No começo, através do direito trabalhista, e com o passar do tempo a gente foi agregando atividades diferentes do direito, que víamos um gap no mercado e começamos a trabalhar com isso. Dentre essas alternativas, eu passei um tempo fora, fui estudar nos Estados Unidos. Quando voltei, fiz um curso de gestão empresarial. É um MBA de gestão empresarial pela FGV, cujo qual a pós que eu escolhi foi de compliance. Então, eu fiz um pós-MBA em compliance e nas aulas, nessa necessidade de entender as regras, de como funciona o mercado, órgãos reguladores, etc., surgiu, diante das condições, um cenário que eu via se encaixar perfeitamente no esporte, esse tipo de controle, tendo em vista que a profissionalização do futebol, que querendo ou não, ele tem se tornado cada vez mais rico, tem se exigido cada vez mais profissionalização e, por consequência disso, ele precisa de controle. Então, desde então, depois que eu fiz esse curso de pós-MBA em governança corporativa e compliance, eu tirei certificação internacional por um instituto inglês em compliance avançado e venho trabalhando com compliance no esporte desde então. Mas não foi do dia para a noite, não. Poxa, Nilo, mas que bacana. Só que então o teu contato com o esporte efetivamente inicia através do próprio mercado, da necessidade do mercado. Mas e a tua paixão pelo esporte? Quando começa? Aí começa quando menino. Sem dúvida nenhuma, sempre começa com os pais, especialmente meu pai, ia no Vermelhão da Serra, que é o estádio de Passo Fundo, para torcer pelo time, e o pessoal do interior acaba sendo muito apaixonado porque não tem tanto contato com os times da capital, né? Mas sempre acompanhando, jogando campeonatos estaduais, mas pelo colégio ou alguma coisa parecida, mas ele nunca deixou de fazer parte da minha vida. Então, eu sempre pude praticar, brincar, estudar, sempre no domingo e quarta-feira assistir. Então, o esporte sempre fez parte e vai continuar fazendo parte, sem dúvida nenhuma, da minha vida. Eu tenho uma teoria que
a essência do futebol brasileiro, futebol pentacampeão do mundo, ela vem do interior, não é? É claro que os grandes clubes, os clubes das capitais do Brasil, são os clubes mais fortes, são os clubes que estão na elite do futebol brasileiro, mas o futebol, na sua essência, é aquele futebol de pé descalço, né? O menino tendo que driblar pedra, caco de vidro, prego, ele começa muito no interior, né? Ele começa nos espaços, porque hoje as nossas cidades têm poucos espaços apropriados para a prática do futebol. Nesse período, Nilo, que você tem um primeiro contato, você imaginava trabalhar com esporte? Quer dizer, era uma ambição, era um projeto, era um sonho? Ou aconteceu? Quer dizer, isso era uma paixão adormecida e em determinado momento você conseguiu unir o útil ao agradável. Como é que foi isso? Eu nunca imaginei que eu trabalhasse efetivamente com esporte. Eu tive a oportunidade, e isso é um benefício do interior que o pessoal da capital sabe pouco. Eu consegui jogar futebol na rua, era fácil de arrumar pessoa para bater bola, daqui a pouco vinha um vizinho, via que tu estava chutando a bola sozinho na parede ou no portão. Então, essa coisa do interior, ele facilita a prática, não precisa de uma quadra que eventualmente esteja ocupada, qualquer lugar é lugar. Então, isso é um benefício que a gente consegue ter. Mas trabalhar efetivamente com o esporte, ele acabou sendo uma oportunidade que eu vi diante de um cenário que não tinha como voltar atrás. É um mercado em que tem bastante gente que trabalha com esporte, mas ele ainda é um mundo bastante pequeno, especialmente nessas questões de profissionalização. Então, sem dúvida nenhuma, hoje, se você vai buscar um curso de direito esportivo, uma instituição, por exemplo, como o Ibero-Americana de Direito Esportivo, não são muitos que você tem no Brasil. Então, ainda tem muito espaço dentro do esporte e a gente ainda vai descobrir muitos ainda para crescer, e sem dúvida nenhuma foi uma surpresa para mim ter conseguido isso, que sem dúvida nenhuma é uma felicidade estar nesse meio. Claro, eu cito sempre, não é? Deixando de lado qualquer questão, qualquer hipocrisia possível, né? Eu posso falar de verdade, eu sou realizado por trabalhar com esporte, porque eu queria ser jogador de futebol, acho que é o sonho mais comum, né, dos nossos meninos, dos nossos jovens, e eu falo, quer dizer, todo dia que eu me pego analisando, entendendo qual é a minha função social, inclusive, eu fico muito feliz, porque trabalhar com esporte é um privilégio. E é um setor interessante que é a paixão que move as pessoas. Né? Porque talvez outras áreas não tenham essa mesma intensidade de paixão. Agora, você citou o grande ponto, que é a profissionalização, que é o profissionalismo, que é a capacitação. Não adianta só a paixão para trabalhar nesse meio. É claro que isso talvez seja até um elemento muito comum. Não é? É difícil quem não goste de esporte e trabalhe com esporte. É difícil. Mas só essa paixão não nos dá a possibilidade de entrar nesse mercado e seguir nesse mercado. É um mercado também bastante competitivo. E para finalizar esse primeiro bate-bola, né? Esse primeiro tempo do nosso bate-bola, eu queria te perguntar como é que estão os projetos futuros. Então, o que você pensa para o futuro? Quer dizer, você que já está no mercado, já está consolidado e tem a sua atuação na área esportiva, inclusive na área acadêmica, o que você pensa, o que você projeta do futuro? Porque o esporte, nesses últimos 8 meses, 10 meses, tem mudado bastante. Né? O que você vê de desafio para o futuro, Nilo? Bom, uma coisa que eu acho importante que você citou aí é que não basta você ser um apaixonado por esporte e não estar preparado para trabalhar com ele. A simples vontade de você trabalhar com ele não vai fazer com que você se realize pessoalmente e profissionalmente. Então, muito provavelmente você vai se frustrar se não chegar preparado nesse mercado. E quando eu citei que eu estava fazendo o curso de compliance na GV, não bastava eu saber de compliance se eu não conhecia o mercado do esporte. Então, a partir disso, fez com que eu estudasse
fizesse o curso de gestão da FIFA, para entender o esporte do lado de dentro, os bastidores dele, para aí conseguir aplicar as ferramentas de integridade, compliance, de políticas internas, de governança, efetivamente na prática. Então, isso é um desafio que todo mundo quer, mas pouca gente vai atrás, seja de uma novidade ou seja dessa profissionalização, né? Eu para os próximos projetos, eu espero muito conseguir disseminar essa ideia de integridade, seja para clube, seja para federação, para confederação, em especial para os profissionais que trabalham com isso. No segundo tempo, acho que a gente vai conseguir entrar um pouco mais a fundo do que é esse programa de integridade, e eu vou tentar, de uma maneira bastante simples, dizer o seguinte: todo mundo já pratica compliance, só que às vezes não sabe que é isso. Então, no momento que você se dá por conta dessa educação, dessa profissionalização ser importante, pode ser que você acabe agregando ao teu dia a dia e fazendo com que os benefícios que pode te trazer acabe fazendo parte do teu jogo. Então, sem dúvida nenhuma, a ideia agora é disseminar, seja através de material no Lencamp, seja com algum curso, ou efetivamente palestrando, prestando consultoria para instituições que estejam efetivamente buscando esse diferencial. Nilo, super bacana. E agora o jogo está ficando bom, mas olha só, o árbitro olhou, vai chamar os times para o vestiário, é intervalo para a gente voltar para o segundo tempo. E nesse intervalo, como a gente sempre faz aqui no nosso Arena Ibérica, eu não posso deixar de fazer, eu queria saber, Nilo, para quem que você dedica um gol? Para quem ou para quê, né? Você dedica um gol? Para quem eu dedico um gol? Olha, tem bastante gente que está merecendo gol, né, cara? Eu acho que uma coisa muito importante do que tu falou dessa trajetória de onde a gente chegou, tem muita gente que faz parte da nossa história, faz parte dessa mudança da nossa vida. Ninguém espera uma coisa, daqui a pouco tu está vivendo aquilo. E especificamente falando em direito esportivo, em profissionalização nesse meio, o gol vai ser... Meu gol eu vou dedicar para o idealizador do Lencamp, que acabou fazendo com que toda a carreira dentro do esporte que ele tinha na televisão pudesse ser também, conforme aquela necessidade que eu disse que o mercado tem, disseminada, feito com que as pessoas entendessem mais sobre o direito esportivo, sobre a gestão de esportes. Não sei se é uma coisa que tem acontecido ou se eu tenho observado no meio em que eu vivo. Está se fazendo mais discussões, bate-papo de boteco ou programa esportivo, muito mais em gestão, muito mais em bastidores do que efetivamente do que acontece dentro de campo. E isso eu tenho 2, 3 anos. E eu atribuo também isso ao crédito. Então, o gol que eu vou fazer e vou dedicar vai ser para o André Kampf. Que golaço, gol de placa. Eu sou um grande fã, um admirador do Andrei, antes do André Campos, do Andrei, porque é um cara diferente, né? E do André Campos, eu sempre fui um admirador nas telinhas. E um dia eu tive a surpresa de tê-lo na cadeira do nosso curso de pós-graduação. E fiquei muito feliz, porque foi buscar um conhecimento que ele já tinha na prática, foi buscar na teoria. E um cara que tem uma história que ele tem, saber que sempre precisa evoluir, enfim, é um grande nome do nosso esporte, do nosso jornalismo desportivo e do nosso direito desportivo. Então, um golaço, Nilo, parabéns, grande gol esse dedicado. Agora o bicho pega. Agora eu queria saber para quem você dedica um cartão amarelo, que é aquele, advertência, vai seguir jogando, mas tenha mais atenção, né? Ou para quem ou por quê, claro. E logo na sequência é o vermelho. Esse está fora do jogo, vai pro chuveiro. Para quem que você dedica aí o amarelo e o vermelho? O cartão amarelo, eu acho que vou dedicar aos gestores que hoje fazem parte da administração do futebol,
não necessariamente de quem administra o futebol brasileiro, mas aquele que administra uma federação, um clube, para dizer o seguinte: fica alerta, se você não mudar seu comportamento, só tem uma consequência, mas ainda tem tempo para mudar. E o vermelho é para aquele que não se deu por conta de que o mercado mudou, que não se resolve tudo com política, que a profissionalização ela faz parte e todo mundo tem se dado por conta disso e infelizmente não quer mudar. Então o amarelo e o vermelho vai para direcionado às mesmas pessoas, só que só vai ficar no amarelo aquele que se der por conta de que o mercado é esse e vai fazer alguma coisa para fazer a diferença. Bacana. Esse vermelho, então, nem é o vermelho direto, quer dizer, é o segundo amarelo. Você toma o amarelo e consegue ainda ter um espaço para entender. Só que se não entende, tchau, chuveiro, é o segundo amarelo que traz o vermelho. Não, Exato. Nilo, super bacana, justificado. O árbitro já olhou para o relógio, está pedindo para os times voltarem a campo. E agora aqui eu queria dar sequência, inclusive no ponto que nós terminamos nosso primeiro tempo, o jogo estava bom. A questão trazida, né, integridade no esporte, compliance, governança, melhores práticas de gestão. Nilo, o que nós tínhamos há um tempo no nosso esporte, o que nós temos hoje e para onde nós estamos caminhando? Quer dizer, onde estávamos, onde estamos, para onde vamos? Bom, nós estávamos no esporte, e eu não vou considerar só o brasileiro, boa parte do mundo, numa terra sem lei. Quem está administrando faz o que quer, como quer, com quem quer, ao tempo que quiser. Então, não existia absolutamente nenhum controle sobre nada e sobre ninguém. Nós estamos hoje num primeiro passo que é se dar por conta de que a coisa precisa mudar. E a gente já viu que as coisas começaram a mudar, mesmo que de forma interna, mesmo que diante de muitas dores, de muitas perdas, mas já está começando a haver uma estruturação, uma necessidade de profissionalização, uma governança um pouco mais desenvolvida, melhor desenhada, para que nós consigamos chegar num próximo a um programa de integridade efetivo. É um caminho bastante longo, bastante árduo, não é fácil, mas é um caminho que eu acredito muito que as pessoas que hoje fazem parte, não só do direito esportivo, mas da administração esportiva, inclusive os atletas, eles estão começando a se dar por conta do seguinte: o que eu faço dentro de campo é uma coisa, mas o que eu faço fora também vai impactar no que eu faço dentro de campo. Então, os controles, seja do torcedor, seja da legislação, seja dos regulamentos, seja da mídia, estão fazendo com que todo mundo se dê por conta de que vai mudar. Está mudando e vai mudar. Então, eu vejo em pouco tempo uma evolução dos clubes financeira, uma qualidade do nosso futebol sobre aspecto de produção, de visibilidade, de notoriedade fora do país. Eu vejo uma crescente bastante significativa, e tudo isso por consequência dessa organização que está se começando a fazer. E me parece interessante nós sempre termos em mente a evolução do esporte. O esporte ele surge como um fenômeno social, com grandes características, né, do amadorismo, isso era muito evidente, mas ao longo da evolução, o esporte ganha feições, né, e impacta em questões importantes, em especial no negócio, na área financeira, na área administrativa. E se nós pensarmos na faceta, né, do esporte de rendimento, em especial o esporte de rendimento profissional, nós estamos falando de um negócio. Então, não dá mais para nós continuarmos olhando com aquela visão amadora, com aquela visão não profissional. E parece que nós
precisamos entender isso nos últimos tempos, né? E eu queria até que você trouxesse, Nilo, talvez em casos práticos, em casos concretos, como as boas práticas poderiam ter ajudado, ter evitado tragédias, questões complicadas, enfim, como é que isso seria se essas boas práticas fossem aplicadas em casos, você pode nos trazer casos concretos? Claro. Dando uma pincelada de como surgiu essa história de compliance, ela surgiu de dos mais famosos casos de corrupção e pagamentos de propina que se teve na história, em especial americana. E aconteceu naquele famoso caso do Watergate, que envolvia a administração, quem trabalhava na administração dos Estados Unidos, e nos anos 70 eles viram uma necessidade de controle, exatamente como no paralelo eu falei, era uma terra sem lei, o presidente dos Estados Unidos, a cúpula americana fazia o que queria, onde queria, com quem queria, e a partir disso eles pensaram, a gente precisa criar regras que tenha de alguma forma algum controle. Então, lá surgiu o FCPA, que é a primeira legislação de anticorrupção do mundo, dos anos 70. O Departamento de Justiça americano é o principal órgão que faz essa administração. Inclusive, eles já criaram guias de como as empresas podem fazer com que o seu negócio seja mais próspero, mais seguro, mais transparente, mais íntegro. E eu resumiria compliance, todo mundo fala compliance, significa seguir regras, etc. Eu resumiria em duas palavras: longevidade e prosperidade. A probabilidade de uma instituição que tenha compliance, que seja, que tenha os pilares, a gente chama os principais pontos de observação do programa de integridade como pilares, sendo trabalhados, muito provavelmente ela não vai quebrar, e ela, se não quebrar, ela também não vai dar prejuízo. Porque o compliance ele acaba gerando uma armadura no negócio que faz com que você consiga torná-lo próspero, seguro, transparente, inclusive atrair investimentos, parceiros, interessados. Quantas vezes a gente já ouviu falar que o sonho daquela pessoa que trabalha com tecnologia é trabalhar no Google, ou trabalhar numa Apple, ou trabalhar... Porque ela vê uma segurança, ela vê um retorno sendo dado a ela, ela vê uma profissionalização, um crescimento dentro daquele negócio. Então, resumindo, compliance é mais ou menos isso. Às vezes as pessoas não sabem o que é compliance, mas já praticam compliance. Então, eu vou dar um exemplo que é um paralelo que eu faço, que ele é muito simples. Todos os pais querem o bem do seu filho, né? Então, se você quer o bem do seu filho, primeiro, você precisa ser um bom exemplo para ele. Já seria um dos pilares do compliance. Nós falamos que é o suporte da alta administração. É o tom from the top. A gente faz isso com os nossos filhos. Depois, a gente analisa os riscos que os nossos filhos podem correr. Então, na escola, que escola que eu vou colocar? Será que ele vai se adaptar? É muito longe, ele vai pegar a van, não vai? As brincadeiras que ele vai fazer, lá ele pode cair, pode quebrar o braço. Então, a gente analisa muitos riscos e, diante dessa análise de riscos, a gente consegue minimizar. Você quer brincar naquele brinquedo? Ok. Andar de bicicleta? Coloca o capacete. Coisas de pai. Outra coisa, nós criamos um código de conduta. Então, nesse código de conduta, nós ensinamos os nossos filhos a dizer obrigado, a dizer por favor, a levantar do lugar quando tiver uma pessoa com necessidade que precise. A gente faz isso com os nossos filhos. Por consequência disso, eles precisam de regras internas. Em casa, ele vai ter que arrumar a cama dele, ele vai ter que baixar o volume da televisão, ele vai ter que guardar os brinquedos, isso desde sempre. Depois disso, a gente precisa treiná-lo, educá-lo, explicar para ele como que funciona. Por consequência, a gente investiga, tem alguma coisa errada, chegou chorando, ou a gente vai atrás para descobrir o que é. Outro ponto, due diligence. O due diligence é mais ou menos o seguinte: quem que é esse teu amiguinho? Quem que é o pai dele? A mãe dele faz o quê?
onde é que ele mora, por que ele se machucou. A gente começa a analisar com quem que ele está se relacionando, por medo que ele vá, por alguma razão, ir para o lado errado. E para finalizar, a gente faz um monitoramento como vida. Está se alimentando? Não está? Cria castigo? Não está cumprindo as regras? Então, exatamente todos os programas de integridade do compliance, eles visam proteger, eles visam o bem. E a gente já faz isso. Porque a diferença é que a gente não está cuidando do nosso filho, a gente está cuidando do nosso clube, da nossa empresa, do nosso time. Então, todo mundo acaba praticando isso. Com essas práticas, você consegue evitar o quê? Acidentes, porque ele estava com equipamento e etc. Vou trazer os paralelos agora com o esporte. A Chapecoense teve o problema do acidente aéreo, boa parte do time acabou falecendo, mas a consequência foi, se houvesse uma investigação, se houvesse uma busca do clube, não só do clube, mas dos órgãos reguladores da empresa, da Lamia, se aquela controladora tivesse um controle maior sobre autorizar ou não o menos combustível na aeronave, não teria acontecido. Se o Flamengo tivesse feito uma fiscalização nas obras, tivesse um órgão controlador com relação à empresa que contratou, a idoneidade, as outras obras que ela já teria feito, a fiscalização do que foi feito, nós não teríamos perdido os meninos no Ninho do Urubu. No FIFA Gate é a mesma coisa. Nós não teríamos se houvesse um controle de entrada de recursos, de parceria, de orçamentos, para saber se aquelas empresas que estavam patrocinando e desenvolvendo os trabalhos para o futebol, elas eram exclusivamente pelas razões profissionais ou não. Os problemas com o Cruzeiro, contrato com menor de idade, a gente sabe das validades e das nulidades que os contratos podem ter, mas os pais, os moleques não sabem, a gente está tratando com criança, a gente está colocando o futuro de uns e outros no esporte, que é um sonho. Então, eu quis fazer esse paralelo para dizer mais ou menos o seguinte, o esporte, ele é o nosso filho. Quem trabalha com ele, a gente precisa cuidar do nosso filho, para que quando o nosso filho esteja se formando na escola, tenha conseguido uma conquista, comprado alguma coisa, estudado em algum lugar, realizado algum sonho, a gente fique feliz por todos esses pontos que a gente fez durante a vida inteira dele. Então, é o que todo gestor quer. A gente está vendo hoje clubes muito bem estruturados no Brasil com relação a esse ponto. Estão fechando caixa no azul, estão conseguindo manter técnico, estão com um elenco que não quer sair pelos benefícios que o clube tem como um todo. Então, eu faço esse paralelo sempre para dizer o seguinte, é só porque você quer bem. Ele não quer tirar uma liberdade ou ele não quer te prejudicar de alguma forma esse tipo de mudança comportamental. Ele só quer a prosperidade do negócio, assim como a gente quer com os nossos filhos. Nilo, é espetacular. A forma de ilustração metafórica, ela é bacana para, às vezes, a gente ter o estalo e entender um pouco a essência, não só o formalismo, a ideia, a casca, mas a essência dessas ideias de boas práticas, de governança, de compliance, enfim. E eu queria te perguntar, porque o árbitro, infelizmente, já começou a olhar para o relógio, né? E eu acho que um jogo só desse é pouco, a gente teria que fazer aqui o playoff para que fosse contemplado todos os temas. Mas eu queria te perguntar, te indagar para esse finalzinho de jogo, até porque nesse período de pandemia os acréscimos são bem largos, né? Então, tempinho aqui ainda. Claro. Eu queria ver contigo o que você imagina como um gestor que precisa ter uma visão 360. O que você imagina para o futuro do nosso esporte brasileiro e no geral, não digo só no futebol. E te pergunto, com todas as ferramentas possíveis, né? Então, voltando à tua ideia de olhar para o filho, pensando que esse filho está na fase
da adolescência está naquele período de consolidação como ser humano, o que nós projetamos para o futuro. Então, o que você mudaria, por exemplo, não sei se a legislação desportiva, não sei se só a educação dos nossos gestores, enfim, como é que você visualiza para que nós possamos realmente consolidar nesse menino um futuro melhor? Se esse menino está bem encaminhado, como que isso pode acontecer, menino? Marcondes, se tu me permitir utilizar uma nova analogia, eu acho que toda mudança ela é resistente. Toda mudança ela é resistente. E quando a gente fala em costumes que tem há centenas de anos aí, pior ainda, porque a gente tem um problema que eu vejo que é aqui no Brasil, a resistência do novo. Ah, mas isso só dá certo porque é lá fora. Ah, isso só acontece porque os Estados Unidos, eles são ricos, etc. Mas quando nós viajamos e temos a oportunidade de vivenciar o que acontece fora, me corrija se eu estiver errado, boa parte do brasileiro que vai para fora, ele segue as regras. Então, nós sabemos o que é certo e o que não é certo. Porque quando nós estamos nos Estados Unidos, ninguém bebe antes de dirigir, porque sabe que eles não vão brincar. Todo mundo usa o cinto de segurança, carrega a documentação que precisa. Na Europa, para na faixa de segurança. Estou cansado de ver isso, pessoas dentro do carro falando em português. Você citou os Estados Unidos e eu tive a visão europeia na formação, pelo mestrado, doutorado. E você citou uma coisa que realmente é muito interessante, quer dizer, o brasileiro, quando vai para o exterior, se adequa às normas, não é? Ele não fica como um peixe fora do aquário, pelo contrário, ele se adequa ao restante do aquário. Exatamente. Então, o que acontece? O que eu acho que falta para nós é fiscalização, é um órgão regulador, e a responsabilização. Por que ele se adequa lá? Não é porque ele quer, é porque ele sabe que haverá uma consequência. Aqui, ele vai conversar com um, vai falar que é filho de um, que conhece o tio, que é juiz, que é delegado, que é alguma coisa assim, e lá não interessa se você é milionário ou se você é filho do presidente dos Estados Unidos, ou do príncipe, ou do rei da Espanha, por exemplo. Não interessa. As consequências são as mesmas. Então, foi mais ou menos o que aconteceu quando veio a regra de trânsito. Todo mundo estava acostumado a dirigir de qualquer jeito. Então, no momento que veio a regra, começou com a fase da educação de trânsito. Bom, agora todo mundo sabe as regras. Vou começar a punir. Aquele que não aprendeu mesmo com a punição vai perder a carteira. E hoje, Marcondes, a gente já está numa geração em que não liga o carro se já não tiver com cinto. Perfeito. Nós já temos ligam se as pessoas não estiverem usando o cinto. Então, todo o sistema vai se adaptando e vai facilitando para que aquelas regras sejam cumpridas. Então, o que eu acho do compliance, de integridade, da profissionalização, ou de levar o futebol mais a sério, é muito disso. É você criar regras, e nossa geração é aquela geração que está sofrendo de esquecer de colocar o cinto, que não está com o carro preparado, que está tomando uma multa atrás da outra, mas que já está em risco de perder a habilitação. Então, o que eu acho que está faltando para que o futebol evolua, especialmente o futebol, mas o esporte em si evolua, é a falta de responsabilização, porque a regra de anticorrupção brasileira só atinge relacionamento com órgãos públicos. Caso contrário, ela não tem, não é tipificado como crime a corrupção privada no Brasil. Isso eu acho que é um ponto que precisaria mudar, e já tem um projeto de lei tramitando no Senado que tem essa previsão. Seria um salto gigante, mas a partir disso, as pessoas começarem a ser punidas vão fazer com que as próximas gerações se deem por conta de que
existe um caminho, ele não é fácil, mas ele é possível e que a gente só tem a comemorar lá na frente. Nilo, espetacular, espetacular. Eu penso que um resumo do que você nos trouxe seria basicamente educação, educar a ação, ensinar a ação. É natural que isso leve um tempo, né? A realidade é um processo, já diria o filósofo, e nós precisamos pensar assim. Nilo, muito obrigado. Queria te agradecer imensamente por aceitar nosso convite, por aceitar participar do nosso jogo, mas não vai ficar só nesse, viu? Logo, nós te convidamos aí para o jogo do retorno e assim vamos levando. Queria te agradecer. Marcondes, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo espaço, pelo nível que você traz os assuntos através de um bate-papo, e eu acho que é muito importante, quanto mais espaços como esse, quanto mais conversas como essa a gente tiver, acho que mais fácil as pessoas se darem por conta de que o que a gente está buscando é a mesma coisa, só que com ferramentas distintas. Eu agradeço demais, parabéns pelo IDD, parabéns pelo Arena Ibérica e estou sempre à disposição. Agradeço. Você estará sempre convocado, Nilo. Muito obrigado. E a todos que nos acompanharam, acompanhem conosco sempre o Arena Ibérica. Até a próxima sexta, estaremos juntos novamente. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.